Olá, amigos, momento de reflexão com Almino Ferreira, momento de espiritualidade, de fé, de luz, de esperança, de partilha da palavra e por meio do evangelho que hoje nos diz. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os quais tinha subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muitos frutos. Quem se apegar à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida, neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me dessa hora. Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, e eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi o anjo que falou com ele. Jesus respondeu, disse: essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Queridos amigos, o evangelho de hoje é como uma profecia dos fatos que iam acontecer, e Jesus já revela aos que ali ele tem esse diálogo, aquilo que ele ia, por aquilo que ele ia passar. Porém, é interessante também que o evangelho de hoje fala de ressurreição, de morte, de vida terrena. Mas que morte Jesus está falando aqui? Qual o tipo de morte que nós devemos compreender também para assimilar e colocar em prática a nossa vida? É lógico que todos nós temos medo de morrer. É lógico que todos nós temos medo da morte. Porém, talvez não seja do medo da morte em si que nós tenhamos medo, mas da forma como nós possivelmente iremos morrer, a maneira. E o Evangelho de hoje nos traz também essa possibilidade dessa morte do homem velho para o nascimento de um homem novo. A morte é mudança de vida. Quando nós nos transformamos em pessoas melhores a cada dia, por meio desses momentos de espiritualidade, da oração, da partilha, é preciso, no momento da oração, da minha intimidade com o nosso Jesus Cristo, pedir a Deus que me torne cada vez mais pessoa nova, homem novo, desapegar das coisas terrenas, desapegar essa vida terrena, porque o apego à vida terrena e aos bens materiais, a títulos, a cargos, nos afasta do sentido desta vida e nos afasta da presença de Deus, do projeto de Cristo. O seguimento de Jesus produz o nascimento de uma nova criatura. Todas as vezes que eu consigo e começo e continuo, dou sequência a esse projeto de seguir Jesus, é uma nova criatura que eu me torno em Cristo para, cada vez mais, o discernimento de sua palavra. Pessoa de fé, pessoa de luz, pessoa de oração, pessoa de espiritualidade, porque é por meio desse caminhar terreno que a nossa luz em Cristo deve nos tornar pessoas melhores para o bem comum. Jesus, no Evangelho de hoje, diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muitos frutos. Qual o sentido da nossa vida terrena? Aquele que vive a vida toda e não compreende que o sentido maior da vida é o fazer o bem, não serve para essa vida terrena e nem para a ressurreição. Porque Cristo diz: se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estou estará também o meu servo. E uma outra passagem ele diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. As suas dificuldades, as suas angústias. No Evangelho de hoje, Jesus se mostra angustiado. Ele diz: agora me sinto angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora.
Mas foi para essa hora que eu vim. Jesus falava daquilo que ia sofrer por meio de todo aquele sofrimento da morte, da cruz. E Jesus revela a obediência a esse projeto quando ele diz: foi para isso e para essa hora que eu vim. Então, quando nós viemos a esse mundo, qual o sentido da nossa vida nesse mundo? É a prática do bem comum, é fazer o bem, é ir ao encontro do necessitado, é produzir gesto de misericórdia, é disseminar o evangelho que estende as mãos e não aponta dedo para os erros dos outros, para as quedas, para as nossas fragilidades humanas, para os nossos defeitos. Porém, o seguimento de Jesus Cristo deve gerar vida nova. É o homem novo o homem velho que deve morrer, e o renascimento desse novo homem deve ser o sentido maior dessa nova criatura em Cristo, porque o seguimento de Jesus deve gerar bem comum onde quer que você esteja. E Jesus diz, acima de tudo, nesse evangelho, para que nós possamos compreender: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ou seja, se vivenciamos uma vida terrena todo ao longo da nossa existência aqui na terra e não praticamos o bem, somos pessoas amargas, pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, não pessoa de sal e de luz. Devemos fazer com que esse ser do homem velho morra em nosso interior, para que nós possamos nos transformar e deixar nascer novas criaturas. Aí sim, estaremos fazendo frutificar a vida plena no sentido maior do projeto de Cristo. A vida que produz cada vez frutos de misericórdia. São os frutos oriundos do Evangelho de justiça, de bem comum, de paz, de fraternidade. Quantas oportunidades nós temos de nos tornar novas criaturas por meio da orientação da palavra. Vamos, no momento de espiritualidade, no momento de nossas orações, pedir para Deus nos transformar cada vez mais em novas criaturas, para o bem comum, dizendo: Senhor, me torna pessoa nova, me faz homem novo, me faz cada vez mais missionário do teu projeto, de tua palavra, mas também gera essa transformação em meu interior, para que eu possa ser sal e levar também esse sal e essa luz a todos que fizerem parte da minha caminhada terrena. Momento de reflexão com o Mino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.